Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas. Com muita alegria, iremos partilhar a palavra de Deus nesse dia de hoje, 21 de setembro, quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje, dia de São Mateus. Mateus que foi coletor de impostos, Mateus que foi apóstolo e evangelista. Mateus que deixa o dinheiro para seguir a Jesus, entregar-se totalmente ao seguimento do nosso Mestre. E temos a imensa alegria de partilhar com você o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo do 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhes: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, os cobradores de impostos eram desprezados e marginalizados porque colaboravam com a dominação romana, cobrando impostos e, em geral, aproveitando também para roubar. Então, Jesus rompe os esquemas sociais e divide os homens em bons e maus. Chamando um cobrador de impostos para os seus discípulos e comendo com os pecadores, Jesus mostra que sua missão é reunir e salvar aquele que a sociedade hipócrita rejeita como mal. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, depois que decidiu seguir Jesus, a primeira ação de Mateus foi levá-lo para a sua casa, para o convívio com aquelas pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade. E Jesus, mesmo sabendo que Mateus era um cobrador de imposto, não recusou a seu convite, indo à sua casa, sentando-se à mesa justamente com os cobradores de impostos e todos aqueles que eram condenados pelos fariseus e mestres da lei. Meus irmãos e minhas irmãs, da mesma forma, nós que tivemos um encontro verdadeiro com Jesus e assumimos segui-lo, precisamos fazer. Em primeiro lugar, onde devemos levá-lo é para a nossa casa. E as pessoas a quem primeiramente precisamos apresentá-lo são as da nossa família, mesmo que sejam elas mais pecadoras. Jesus precisa de nós para entrar na nossa casa e sentar-se à mesa com o nosso povo doente, com o nosso povo necessitado de médico. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, ele mesmo diz que veio para os enfermos e não para para os que precisam de cura e libertação. Então, Jesus veio justamente para curar nossas enfermidades, para nos dar essa libertação. Portanto, não podemos deixar a nossa família de fora, entendendo que não há salvação para ela, já que assim estaremos fazendo com que os fariseus, que discriminavam os pecadores, repassavam para o povo. Precisamos levar Jesus para a nossa casa. Nós também somos também fariseus quando rejeitamos alguém e tentamos impedi-los de aproximar-se de Jesus. Impedimos de recebê-lo em sua casa, nos julgando melhores e mais virtuosos do que eles. Então perceba que Jesus veio para todos nós que somos doentes pelo pecado. Jesus veio para nós que somos doentes porque erramos e caímos às vezes, caímos muitas vezes, muito mais do que os cobradores públicos. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, ele também nos faz o convite para segui-lo. Mas deseja ser convidado por cada um de nós para entrar na nossa casa, levar a salvação, não importando como seja
a nossa família. Caros irmãos, caras irmãs, você já atendeu ao convite de Jesus para segui-lo? Você já levou Jesus para sua casa e o apresentou à sua família? O que você tem feito por Jesus? Apresente-se a Jesus. Apresente também a Jesus aquela pessoa que é mais difícil na sua casa, na sua família. Como você tem julgado aqueles a quem você considera pecadores públicos? Alguns políticos, por exemplo, as pessoas da mídia, por exemplo, que apontam os erros, os fora da lei. Como você tem julgado essas pessoas? Você sente-se também julgado por alguém quando erra? Reflita isso no dia de hoje, amados irmãos, queridas irmãs, e peçamos ao Pai que nos coloque sempre junto àquele que mais carece da tua salvação. E liberta-nos de toda a espécie de preconceito que contamina o nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.